sábado 16 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 19ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Meu querido irmão, minha querida irmã, o episódio evangélico de hoje foi sempre muito valorizado, porque ao aparecer Jesus rodeado de crianças, a quem abençoa impondo-lhes as mãos, mostra-nos a sua afabilidade e revela-nos uma faceta muito humana do seu caráter. No seu caminho para Jerusalém, onde o esperava a morte, o Messias não desdenhou deter-se para acolher as crianças. Os 3 evangelistas sinóticos narram a cena. É talvez o único lugar da literatura cristã primitiva que presta atenção à criança. O evangelista Marcos diz que, em certa ocasião, trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse. Mateus é mais exato ao dizer para que lhe impusesse as mãos e rezasse por elas. Era o rito de bênção que realizavam os rabinos da época com as crianças que as mães lhes apresentavam. Como os discípulos se mostraram contrariados, Jesus repreende-os dizendo: Deixai-as, não as impeçais as crianças de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. A criança é símbolo da pequenez e da fragilidade, da dependência e da vulnerabilidade, talvez o desprezo naquele tempo. Recebendo as crianças, Jesus mostra que ninguém está apartado do amor de Deus e do reino, nem sequer os insignificantes, os que não contam nem pesam socialmente. A salvação do alto é acessível a todos os homens, qualquer que seja a sua idade e categoria. É precisamente aos simples e humildes como criança que Deus entrega o seu reino e revela os segredos e a sabedoria do mesmo. Mateus descreve outra cena em que Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos para responder à sua pergunta sobre quem é o mais importante na comunidade do reino, afirmando que é aquele que se torna pequenino como uma criança. Então as crianças tinham um papel funcional de exemplo, paradigma e símbolo. Agora tem um significado mais pessoal. Trata-se delas próprias como destinatárias do reino de Deus, porque Deus ama na pessoa de Cristo. Segundo alguns estudiosos da prática batismal nos primeiros séculos da Igreja, no rito da bênção das crianças por Jesus, viu a comunidade cristã uma justificação do batismo das crianças como porta de entrada no reino. Assim o reconheceu Tertuliano no século III. Baseando-se na fé dos pais, a prática tornou-se rapidamente normal na Igreja. Pois bem, Oscar Cullmann, estudando o texto evangélico que nos ocupa, afirma: sem se referir ao batismo, esse relato foi fixado de tal forma que nele transparecem os costumes batismais do século I. Nos interrogatórios ou indagações batismais da antiguidade, havia uma pergunta significativa a esse respeito: o que impede que este candidato seja batizado? É a mesma pergunta que aparece nos textos batismais do livro dos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, o eunuco de Candace pergunta ao diácono Filipe: aqui há água, o que impedes que eu seja batizado? E quando o apóstolo Pedro explica perante a comunidade de Jerusalém por que admitiu ao batismo e à igreja a família pagã do centurião romano Cornélio, justifica-se dizendo: quem era eu para ser obstáculo a Deus? Por fim, rezemos. Ó Deus, hoje chamamos de Pai à boca cheia, porque sentimos no rosto a brisa da tua ternura. Não temos mais mérito para o teu amor que a nossa pobreza, como a criança não tem mais que as suas mãos para receber. Faz que saibamos acolher o dom do teu reino com a atitude de filhos que se sabem queridos por ti.
com a simplicidade e receptividade das crianças e dos simples, a quem tu revelas os teus segredos. Renova-nos na vida nova do nosso batismo, para que experimentemos com alegria cada dia a tua paternidade, que assegura a nossa filiação e a fraternidade humana. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.